Seja bem-vindo a mais um curso da Condosim Play. Aqui é onde nós trazemos aí os principais especialistas do mercado que conhecem tudo. Como eu sempre falo, tem cheiro de condomínio, vivenciam aquilo de fato. E hoje a gente vai falar de um tema que o síndico ele vive direto isso e ele precisa conhecer muito bem, que é a questão financeira do condomínio. Desde previsão orçamentária, como analisar um balancete, enfim, ele precisa entender muito dessas coisas. A partir do momento que ele consegue entender isso, ele consegue dar um respaldo muito maior para o condomínio e verificar de fato onde pode melhorar e o que não pode ser melhorado no condomínio, onde que ele pode cortar e o que não pode cortar. Ele consegue entender essa estrutura financeira. E isso é fundamental para que ele seja de fato um síndico eficiente. E para isso eu tenho uma convidada para lá de especial hoje, que conhece muito do tema. Vou até abrir aqui o currículo dela para falar o currículo aqui grande, que é a Adriana Santos. Ela é advogada condominialista, ela atua na área aí desde 2009, é pós-graduada em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, é síndica profissional aí desde 2014, é certificada 5 estrelas, minha colega 5 estrelas aí, é palestrante, instrutora de curso, de treinamento, voltada para esse mercado profissional e CEO da AS Sindicatura. É uma pessoa que conhece muito e veio hoje conversar com a gente aí sobre essa questão de previsão orçamentária, a questão financeira em geral. Antes de mais nada, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder colaborar de alguma forma com esse seu trabalho incrível. Ah, perfeito. Eu que agradeço. E hoje a gente vai falar desse tema, né? Previsão orçamentária, né, Adriana? E como isso é importante aí para o síndico entender. Para a gente, vamos contextualizar ali do início. Qual que é a importância da previsão orçamentária, de eu entender essa parte de finanças? Tá. Em primeiro lugar, o síndico precisa ter a ciência de que isso é uma obrigação legal, né, estipulada no Código Civil. Então, não existe fazer a gestão de um condomínio anual sem que se aprovar uma previsão orçamentária. Ela é necessária, inclusive, no momento de você cobrar os inadimplentes, ali o síndico, né, o jurídico do condomínio, para instruir um processo de cobrança, ele precisa da previsão aprovada, das contas aprovadas em assembleia. Essa é a condição legal da previsão, né? E aí, a gente vai para a base necessária mesmo, que é o dia a dia, que é o bem da vida da massa condominial. É ter o síndico oferecer para os condôminos a valorização do patrimônio com base em um estudo financeiro bem feito no decorrer do ano, evitando ali aquelas surpresas de arrecadações extras, né? Porque isso é uma das perguntas principais. Quando um possível comprador ele vai chegar no condomínio. Exato. Quanto é a taxa condominial aqui? Hoje em dia, o cliente, o investidor ou quem está procurando ali para morar, ele não se preocupa só com a questão estética e de conforto, ele se preocupa também com a questão patrimonial, né? Quanto é que vai me custar para eu morar nesse condomínio, né? Os valores estão adequados para o que o condomínio me oferece, né? E esse é um processo que um síndico consegue fazer com muita maestria, se ele entender, porque isso valoriza diretamente, porque você tem uma taxa condominial descontrolada, fora da realidade, isso traz um prejuízo tanto no dia a dia do morador que está pagando sua taxa condominial, mas foi bem que você falou, é a questão da valorização patrimonial. Isso mesmo, Paulo. O síndico, hoje em dia a gente não tem mais essa figura do síndico que se aposentou e vai assumir um condomínio porque ele precisa, né, se dedicar a alguma tarefa. Hoje em dia o síndico precisa de preparo, e ter o preparo financeiro para fazer a previsão orçamentária é extremamente importante para uma gestão bem feita e para o condomínio valorizado e famílias felizes, né, moradores, proprietários felizes e satisfeitos ali com aquele condomínio. Agora, tem muitos síndicos que eles acabam terceirizando isso para a administradora. Exato. Eu acho que a administradora está ali como um ente extremamente importante. Ela pode auxiliar, pode propor, pode sugerir, mas a responsabilidade é do síndico. É do síndico, e o síndico precisa entender. É perfeitamente possível e prático até, né, que a administradora faça a previsão orçamentária. Isso realmente acontece, né? Isso realmente, na prática, as administradoras oferecem o suporte para o síndico desenvolvendo a previsão orçamentária, mas ele precisa estar preparado para entender e até conseguir, em uma assembleia, explicar para os moradores e fazer com que aquela previsão seja aprovada com base na realidade financeira do condomínio. A gente percebe muito disso. E eu vejo um determinado perigo nisso, né? Porque você está repassando algo e às vezes o síndico ele não tem aquele conhecimento. E aí, se ele é questionado durante uma assembleia, eu sempre costumo dizer, a assembleia é o local onde o síndico dá o show.
é onde de fato ele mostra ali o valor dele, né? É onde de fato ele mostra ali o porquê que ele está naquele condomínio, porquê que ele foi eleito, enfim, ele demonstra ali seu valor. E se ele não sabe fazer, se ele não sabe explicar uma previsão orçamentária, e por que está esse valor aqui, por exemplo, aqui da caixa de água? Por que isso aqui? Se perde muito nisso, né? Precisa conhecer como todas as despesas do condomínio, né? Porque o rateio das receitas é com base nas despesas. Condomínio não tem segredo, né? A quantidade de despesas mensais é o que você rateia ali entre a massa condominial. Então, o síndico precisa ter pleno conhecimento do que são aquelas despesas, o porquê que é aquele montante, onde dá para enxugar, onde não dá para enxugar, se existe algum excesso, o porquê, quais os contratos necessários, quais os contratos obrigatórios, né? Então, assim, chega a ser estranho, mas eu já vi síndico que não sabe que não sabia que tinha a obrigação de contratar um seguro anual, né? Isso é a obrigatoriedade. Que tremendo problema. Que limpeza de caixa d'água se faz a cada 6 meses, 2 vezes ao ano, né? Que o recarga de extintor é uma vez ao ano. Então, é muito mais amplo do que apenas o conhecimento financeiro e matemático, né? Por isso que eu comecei já falando da base legal também na hora de se elaborar a previsão orçamentária. E falando nisso, Adriana, a gente tem tanto esse processo da previsão orçamentária e o rateio. A gente percebe que, de repente, tem condomínios que gostam de atuar com rateio, já vem disso no longo tempo, outros com previsão orçamentária. Na tua visão, qual que é o melhor modelo dessa situação aí? Tá, para mim o melhor dos mundos é você trabalhar com a previsão orçamentária. Eu entendo que a previsão anual ela traz segurança jurídica e segurança financeira para os condôminos e para a gestão do síndico de um modo geral. Tá? Você atende ao que a legislação te ordena enquanto representante legal do condomínio, que você faça essa previsão anual e aprove ela em assembleia, e você vai ratear as despesas exatamente com base naquele valor que você chegou no seu estudo financeiro da previsão orçamentária. Você evita uma insegurança e a possibilidade de majorar o percentual de inadimplência do condomínio, inclusive. Até porque a gente tem muitos condomínios que, de repente, tem, vamos colocar um exemplo aqui, tem R$500 de taxa. No mês vem 500, no outro mês pode vir 300, no outro pode vir 700, 800. É uma insegurança para o morador isso, exatamente, né? Exatamente. E para o síndico também, né? Coloca em xeque a gestão que ele está fazendo. Como que você faz uma gestão insegura que você, a cada momento, você tem um valor diferente de cota condominial? Né? Exato, porque isso todo mês o síndico é questionado. Isso. Todo mês, por que está mais alto? Quando está mais baixo não tem problema, mas quando subiu, sempre vai ser questionado. E até porque quando você majora, você precisa aprovar em assembleia, né? Redução não, agora majorar valor precisa estar aprovado em assembleia para você conseguir sustentar aquela sua decisão ali perante a massa condominial. Exatamente, a gente percebe que às vezes falta esse conhecimento, né, essa questão de fazer essa previsão. E para fazer a previsão, o síndico ele precisa elencar tudo o que vai ser, tudo que vai ter de manutenção, tudo que vai ter naquele condomínio durante um ano. Mas isso separa-se também um outro item agora, que são as contas ordinárias e extraordinárias. Isso, né? Exatamente. O que a legislação diz é o seguinte: o síndico precisa fazer a previsão das despesas ordinárias, né? Que são as fixas: água, luz, gás, telefone, funcionários, manutenções, os contratos fixos. E isso a gente vê muito problema no mercado. Por quê? Confunde-se despesa extraordinária com despesa ordinária. Exatamente. Muitas vezes delega para a administradora, que não entende de onde veio aquela despesa. O síndico tem que ter uma comunicação muito boa e fluente com a administradora para conseguir distribuir contabilmente aquelas despesas de forma correta, tá? Para não chegar em uma assembleia e ter uma conta reprovada ou não saber explicar para os moradores por que ao final de 12 meses ele chegou naquele número, né? Lembrando que a previsão orçamentária é anual. Então, ela tem que ser feita anualmente. Em regra, as convenções falam que isso precisa acontecer no primeiro trimestre de cada ano, né? Então, ficar bem atento com isso, porque a agenda atrasada também atrapalha toda a vida financeira do condomínio, né? Se o síndico não está atento do momento correto de chamar a assembleia ordinária para aprovar aquela previsão, pode acontecer de reajustes contratuais que vão passando, e aí quando ele chega no final do exercício fiscal ali, passou dos 12 meses e o caixa está estourado. O condomínio acabou absorvendo aquilo. Absorveu aquilo, né? E aí você tem que fazer o quê? Rateio de reposição de caixa, né?
aí o percentual pode ir lá para cima e o valor... A gente vê muito isso no mercado. Olha só, mas a sua previsão orçamentária é X%, mas isso não é o IGPM, isso não é o IPCA, né? E aí você tem que explicar, né, para o condômino que aquilo que a gente estava falando não é o índice financeiro de mercado, é a realidade daquele condomínio, são as despesas daquele condomínio. E fazendo uma outra pergunta aqui, até para a gente fechar nesse assunto, o rateio é aquela questão que conforme entrar os meus custos ali naquele condomínio, no próximo mês eu vou ratear aquilo conforme ali para todos os moradores. O que você acha que é melhor? É o rateio, a previsão orçamentária, ou depende do tipo do condomínio? Na tua visão, qual que seria o modelo ideal? Para mim, o modelo ideal é o rateio das despesas, Paulo. Eu acho que é onde você consegue oferecer segurança financeira e jurídica para os condôminos. Essa questão de oscilar, de você ter surpresas, você coloca em risco a inadimplência. De repente, você oscila de um mês para o outro, você pode majorar o percentual de inadimplentes, trazer a surpresa para o morador a periódico, não é bacana, não traz segurança em momento nenhum, e eu acho que isso prejudica a atuação do síndico. Pessoal, aguenta um pouquinho aí. Deixa eu falar para vocês aqui um assunto extremamente importante de 3 empresas que estão nos apoiando aqui e pode fazer muita diferença no seu condomínio. A primeira delas é a Garantiza, a garantidora. Ela tem aí várias soluções para o seu condomínio da área financeira. Se o seu condomínio aí precisa de empréstimo, adiantamento, se de repente ele está com uma taxa de inadimplência muito alta, gente, acessa aqui embaixo, fala com a Garantiza que ela pode te ajudar muito. Outra, gente, é a Eletromídia. A Eletromídia é uma empresa que ela faz aí comunicação interna nos elevadores dos condomínios e é um jeito muito eficiente do síndico se comunicar aí com o seu condomínio. Gente, isso ajuda demais. Se você quer conhecer mais da Eletromídia, gente, acessa aqui embaixo também, conhece a Eletromídia, entra, participa, que vai fazer muita diferença aí no seu processo de comunicação. E por fim, gente, eu quero falar da Prime Facilities. É uma empresa que trabalha com toda a área de facilities, toda a área de terceirização de serviço. É uma das melhores empresas do setor, que mais conhece e que mais tem funcionários bem treinados. Tem problema de mão de obra no seu condomínio, quer terceirizar, quer conhecer mais? Entra em contato aqui com a Prime. Obrigado, gente. Adriano, uma outra situação que é importante o síndico saber de que forma fazer isso, como que ele cria critérios, como que ele categoriza isso, é o plano de contas. Ele precisa saber o que, onde você vai colocar tal coisa, para você também ter noção das contas, né? Onde de repente está custando mais esse condomínio. Isso. Para você fazer uma boa previsão orçamentária, é essencial que você saiba dividir de forma adequada o seu plano de contas, né? Inclusive, ter muita clareza para não confundir despesa extraordinária com despesa ordinária. Ter sempre em mente que a previsão orçamentária é feita com base nas despesas ordinárias anuais, tá? E o plano de contas é extremamente importante para o síndico conseguir traçar esse plano e fazer uma previsão bem feita. Então, classificar de forma adequada cada despesa para que na hora que o morador for analisar ali a prestação de contas, ou quando ele receber o boleto com a prestação de contas, ele consiga de modo simples visualizar e entender como é que foi feita aquela contabilidade do prédio. Por exemplo, em questão de pessoal, o que eu posso colocar na minha previsão com relação ao pessoal? Quais são alguns exemplos aí, de custos que eu tenho nessa área? Tudo que envolve mão de obra humana, tá? Salário, adiantamento de salário, os benefícios, férias, né? Férias, 13º, benefícios trabalhistas, vale transporte, alimentação, refeição, tudo aquilo que a convenção coletiva da categoria profissional determina que o empregador condomínio seja obrigado a obedecer perante a legislação trabalhista. Tem também a questão dos encargos também, né? Isso, encargos. Encargos da folha de pagamento, INSS, fundo de garantia, PIS, imposto de renda, as despesas que acompanham a folha de pagamento de um modo geral. São várias coisas ali que você precisa ter essa atenção, em questão de pessoal, em outras questões a mais. E em despesas também, tem a questão também, que eu digo que é um mundo à parte, que tem muito síndico que não conhece, e às vezes terceiriza tudo isso para a administradora, isso ele terceiriza mesmo, que é a questão dos tributos, né? Isso, os tributos são muito importantes porque condomínios, por exemplo, que têm mão de obra terceirizada, que não são funcionários próprios, da nota fiscal da terceirizada, ele tem que fazer as retenções de PIS, COFINS, CSLL, ISS, de acordo com o que tributa a municipalidade de cada cidade, tá? E
INSS também, saber que daquela nota fiscal o que é material, o que é mão de obra, o INSS incide só sobre a mão de obra humana. Então o síndico ele tem que ser um pouquinho de tudo, né? E um pouquinho contador, tá? Ah, Adriana, mas não é a minha profissão, eu sou engenheiro. Enfim, a administradora está justamente para oferecer esse suporte para o síndico. E tem a questão também do consumo, né? O consumo ali, que é o consumo, tem os consumos ali das áreas comuns e tem outros consumos que eles se sobrepõem também, assim, são consumos do morador que está junto com o condomínio. Tem uma salada aí, né? Sim, sim. Saber separar os consumos, o que é área comum, e tem muitos condomínios que rateiam de forma separada o consumo, Paulo, que também é permitido. Então, por exemplo, a conta de água é X reais. Na arrecadação, no rateio mensal, ele divide aquela conta de água entre os moradores. Alguns condomínios pagam tudo que é da área comum, água, luz, gás, telefone, tá? Internet que a gente tem, tudo que é concessionária e serviços públicos, tá? E outros rateiam de forma igualitária ou de acordo com a fração dos apartamentos aquelas contas de consumo, o que também é permitido, o que também é legal de fazer. Sim. Mas aí tem que ter ciência de que vai ter uma pequena oscilação. Então, sim, conta de gás, de água, né, e energia elétrica, os valores não são fixos. Então, eventualmente, vai ter uma oscilação. E isso é legal até para o morador entender quando que excedeu naquele mês. Olha, esse mês a gente gastou muito, né? Então, é até uma maneira deles conseguirem visualizar e controlar essas despesas. Agora, outra situação que também tem, outras despesas que tem, que são as minhas despesas das minhas manutenções ordinárias. Isso. Que é outro caso que eu também preciso categorizar isso. Que é algo que não vai fugir, digamos, ali da minha folha mensal, né, de custos. Também, e os moradores vão conseguir saber, olha, o que tem no nosso condomínio de contratos, de manutenções fixas. Elevador, que é uma manutenção obrigatória, tá? Porque elevador é meio de transporte, né? A legislação obriga a ter a manutenção. De repente o condomínio vai falar, olha, não vou pagar uma manutenção física, uma manutenção fixa de portão. Sim. Se quebrar, se acontecer alguma coisa, eu chamo uma visita esporádica. Legal. Agora, o elevador não é permitido. Você precisa obrigatoriamente ter a manutenção fixa mensal. Então, é elevador, bomba, jardim, portão, pressurização. Aí é de acordo com o perfil de cada condomínio. E o morador vai saber o que a gente tem aqui. Segurança, alarme, que a gente paga, de acordo com o que vier ali no plano de contas bem desenhado, bem distribuído no item manutenções, o morador também vai conseguir visualizar o que ele paga de comum de manutenção no prédio. Nesse item de manutenções, você acha que é viável criar, por exemplo, um subitem, manutenções eventuais, que são aquelas que você está coletando o valor o ano todo, mas você não vai usar, né? Eu recomendo e normalmente nos eventuais eu coloco limpeza de caixa d'água, que é esporádica, 2 vezes ao ano. Mas que você junta dinheiro. Isso, para fazer, né, 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, limpar a caixa d'água. A recarga do extintor é 1 vez ao ano, tá? Então, isso é legal você deixar nos itens eventuais, porque não é fixo, você não vai ter isso ao longo de 12 meses. Mas você precisa ter a receita arrecadada na sua previsão orçamentária para você arcar na hora de fazer o serviço. Já que a gente está falando sobre isso, sobre essa questão de categorizar, para a gente entender melhor, eu também no condomínio estou exposto aí a vários problemas que podem surgir do nada. Uhum. Dá para criar uma categoria dessa? Problema surpresa? Dá para criar. Eu tenho condomínios, Paulo, que tem um item assim, olha, manutenções não previstas. O que são as manutenções não previstas? Olha só, esse mês queimou o ar-condicionado de salão de festas. Eu tive que comprar um ar-condicionado. Não é para uma manutenção do prédio? É, mas é uma coisa que você tem como prever na previsão orçamentária. Ali, quando você faz a sua previsão ao longo de 12 meses, você vai adivinhar que o ar-condicionado vai queimar. Exato. E que não tem conserto, né? Então, também é possível e é uma segurança financeira para o condomínio. Eu recomendo. E tem um outro tipo também de situação que, quando eu vou pensar em alguns consumos que eu tenho mês a mês, por exemplo, eu vou pensar aí material da limpeza e tem outros demais aí. Também dá para criar uma conta aí, que seja uma conta aí de materiais, por exemplo, essas coisas corriqueiras que a gente utiliza? Sim, material de limpeza, material de piscina, né? Porque os condomínios hoje em dia, isso se torna um custo fixo, porém variável, né? Fica até estranho falar, é fixo, mas é variável. Por quê? Porque sim, todos os meses você tem que ter o material de limpeza e material da piscina. Mas será que todo mês você precisa comprar aquela quantidade? Às vezes não, né? Então, você precisa traçar, quando você faz uma previsão ao longo de 12 meses, você tem a média.
né? E aí, com base nessa média, é o que você arrecada para esse tipo de despesa. E aí a gente também tem outra despesa que também conta muito, que é a questão administrativa do condomínio, né? A gente tem o Sim. deságio da garantidora, dentre vários Uma outros aí que também, né? Várias contas nisso, né? Uma série de coisas, né? Você tem o contrato fixo da sua administradora de condomínio, você tem as despesas bancárias ali para liquidação de boleto, para você manter a conta corrente do condomínio em banco, isso é uma despesa administrativa. Muitas vezes os condomínios têm o caixinha, né? Fundo de caixa do Sim. zelador ou do síndico, que é para o dia a dia, é uma cópia de uma chave que precisa tirar, é uma pequena despesa ali, é um cafezinho, é o açúcar da equipe de colaboradores, né? Você tem as obrigações legais anuais, que é entrega de DIRF, de RAIS. Então, tudo isso são as despesas administrativas que não podem ser esquecidas na previsão orçamentária. São, de todo modo, tão importantes quanto as manutenções. Você, então, direciona os síndicos para que a gente categorize todas essas contas, para que eu tenha capacidade de fazer leituras separadas e, de repente, ver onde está gastando mais. Seria esse o objetivo de fazer essa categorização para deixar todo mundo junto? Exatamente. Conhecer o perfil do condomínio. Primeiro passo. Qual é o histórico desse condomínio? Qual é a necessidade desse condomínio? Não esquecer das obrigações legais, das arrecadações obrigatórias legais e sempre categorizando dentro da realidade daquele prédio. Vai chegar a um mundo bem bacana, bem ideal financeiro do condomínio. Até porque isso demonstra uma baita de uma organização. O síndico consegue repassar isso para os seus moradores, eles vão conseguir perceber, de repente, o que está tendo custo maior. Porque, às vezes, quando chega para eles ali só o boleto, aumentou demais, está muito caro, ou vai fazer a chamada extra porque, gente, está aqui todos os nossos custos. Onde está indo aí o nosso valor? Isso, e quando você faz isso dos 12 meses do exercício anual, fica muito fácil e claro para o condomínio visualizar naquela sua planilha que você apresenta ali na Assembleia a média das despesas e a importância de cada uma delas. Perfeito. Tranquilo, acho que ficou muito claro, né, para a gente síndico, para a gente entender, porque às vezes a gente quer colocar todo mundo junto na planilha, coloca tudo junto aqui. Não, mas o ideal é a gente fazer isso para eu ter certeza, né? Até porque tem algumas situações que onde o condomínio ele tem um investimento um pouco maior, por exemplo, questão de mão de obra. Um prédio que tem aí, um condomínio que tem a portaria 24 horas, às vezes isso responde por mais de 60%, 70% Exato. dos valores, né? Então, é algo que você não tem muito o que fazer, né? Você já tem o salário a pagar, tudo, você não tem muito como, você não pode mexer naquilo, você tem que mexer em outros pontos. Exatamente. Quando você distribui na previsão orçamentária e demonstra o percentual de cada despesa, o morador ele vai ver que ali, como você acabou de exemplificar, por exemplo, a mão de obra chega a 60%, 70% da arrecadação. Tem como mexer nisso? Muitas vezes não. Muitas vezes é o perfil do condomínio de ter funcionário físico, mão de obra humana, né? Então, o condômino ele consegue até ajudar, auxiliar o síndico ali em que tipo de contrato dá para enxugar e quais aqueles que são necessários mesmo e, infelizmente, não tem como mexer. Você sabe de fato como fazer a previsão orçamentária do seu condomínio? Como que você coloca todos os valores? De onde vem isso? Vamos tentar entender isso para que a gente possa colocar e, de fato, demonstrar para o nosso condomínio como que a gente consegue organizar essas contas para a gente ter o melhor entendimento delas. E aí eu quero continuar falando com você, Adriana, sobre isso, né? Como que a gente começa a previsão orçamentária? Qual que é o ponto de partida da previsão orçamentária? Tá, primeiro passo que o síndico precisa para iniciar a previsão daquele seu condomínio é mapear todas as despesas, é ter muito bem desenhado tudo que são custos fixos daquele empreendimento, mas todos mesmo, tá? Então, por isso a gente recomenda que esse mapeamento seja feito anual. Não só recomenda, como a legislação também determina que seja ao longo de 12 meses. Então, independente do mês que você está fazendo a sua previsão, busque lá nos seus últimos 12 meses para trás, para você conseguir fazer o mapeamento claro e objetivo das despesas fixas do empreendimento. Esse é o primeiro passo. Mas qual que seria então a ideia? Eu pegar esses balancetes, ou pegar de repente aquela planilha aí que muitas administradoras acabam fornecendo, que tem ali com os 12 meses, e eu olhar o que foi gasto aqui, por exemplo, com detetização. Ah, com a detetização foi gasto tanto. O que foi gasto, por exemplo, com manutenção do motor do portão? Ah, foi gasto tanto. E o para-raio, quanto custou? O para-raio foi... seria mais ou menos esse o processo? Exatamente, porque com esse processo de buscar nos últimos 12 balancetes, Paulo, o síndico vai ter ali a média das despesas. Ele precisa dessa média para prospectar o futuro, os 12 meses seguintes.
Tá? Então, analisar os balancetes de forma minuciosa e observar se eventualmente uma despesa extraordinária foi classificada dentro da ordinária, tá? Para que esse estudo seja o mais assertivo possível. É algo que parece que dá trabalho e de fato dá, mas não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir, tá? É parte da tarefa do síndico, mais essa, né? Inclusive essa, estudar de forma minuciosa as finanças do prédio. Então, mapear de forma clara, estudar com muita calma os balancetes dos últimos 12 meses, porque esse é o pontapé inicial. Chegar nesse número líquido de média para prospectar os próximos 12 meses. Não dá para pegar uma pronta, não, e já tocar? Não dá para pegar uma pronta, não existe. Seria ótimo, né? Seria ótimo, uma cola, né? Mas vamos pensar que daquele próprio empreendimento, nem sempre as despesas são iguais. Você imagina se você pegar do empreendimento vizinho, né? Eu, em algumas vezes, já vi colegas que em uma reunião o condômino fala o seguinte: mas no prédio do meu irmão, no prédio da minha mãe, no meu prédio vizinho, não é esse valor de condomínio. O condomínio é muito mais barato. E é com esse estudo, com esse mapeamento, que a gente consegue responder para esse condômino. Então, qual é a realidade do prédio lá? Porque a do nosso é essa aqui que eu estou te apresentando. E essa realidade, essa alteração entre os valores entre os prédios, aí entre condomínios, ela se dá basicamente por causa de quê? Por que um é 10, o outro é 5? Por que acontece isso? Pelas particularidades do prédio, né? A gente precisa entender quantos funcionários tem no seu condomínio, quantos tem no do vizinho, quantos funcionários para a equipe de limpeza você tem aqui, quantos tem lá, o que dá para enxugar aqui, o que não dá, né? É esse estudo crucial para você conseguir distinguir e entender o porquê que isso acontece. Além dele pegar isso, ele consegue entender por que de repente tem um número maior de unidades ali, naquele outro condomínio, então ele consegue fazer essa análise, até para não cair nessa armadilha do morador, né? Também, né? Porque, obviamente, um condomínio com maior número de apartamentos, você vai ratear por uma maior quantidade de unidades e, obviamente, esse número vai diminuir. Isso também é uma informação muito importante que não pode ser desprezada. Sim. Tem que ter essa situação, né? Agora, outra questão que a gente fala de previsão orçamentária. Eu tenho um prédio pequeno, por exemplo, deu uma previsão orçamentária aí de 100 mil reais. Né? O prédio deu 100 mil reais que deu ali previsão orçamentária para fazer tudo isso no ano de 2022. Eu tenho agora a Assembleia Geral Ordinária esse ano. Como que eu reajusto isso? Isso, vamos lá. Total atenção e dedicação do síndico, e contando com a administradora, obviamente. A administradora, ela tem a equipe técnica para esse apoio do síndico. O síndico não pode ser negligente de maneira nenhuma, mas ele também não tem a obrigação de conhecer de todos os mecanismos como funciona o condomínio. Ele tem a obrigação, sim, de se inteirar e de entender como isso está acontecendo, mas contar com o apoio dos profissionais que lhe auxiliam ali, principalmente da equipe da administradora, tá? Então, o que seria, de fato, na prática, o trabalho executado para a previsão orçamentária? É entender, naquele ano, qual é o percentual que foi aplicado na convenção coletiva do sindicato para saber, olha, o nosso número da folha de pagamento é X, nós vamos ter um reajuste de 5%, 10%, 15% para você prospectar com base naquela realidade. O que o mercado financeiro está divulgando, o que as concessionárias estão divulgando, qual vai ser o reajuste desse ano? Da conta de água, da conta de energia, do gás. O síndico tem que ir atrás, buscar essas informações para prospectar esse percentual com base nessas contas de consumo. Quais são os contratos que o condomínio tem? O que prevê de reajuste? Qual é o índice? É o IGPM? É o IPCA? Quanto é que está o percentual desses índices nesse ano? Porque ele tem que prospectar exatamente dentro desses percentuais. Então percebe que é um trabalho de formiguinha minucioso e que requer cuidado e atenção na hora de fazer? Perfeito. E tem alguns índices que eu posso usar, por exemplo, IPV-Com, ICOM, se eu não me engano. Eu posso utilizar algum desses índices? Que o índice aqui de São Paulo, se eu não me engano, outro é o índice, eu acho que do Secov do Rio de Janeiro. É possível usar esses índices? Sim. Não? Serve como base? Sim, aqui em São Paulo, o Secov ele divulga o IPV-Com, que é o Índice Periódico de Custos Condominiais, é o que eu recomendo aqui para o público de São Paulo, tá? Mas isso não despreza o fato de você ter que analisar a realidade do seu prédio, tá? Ainda que o índice do IPV-Com seja o do seu condomínio pode ser diferente. Ele é para nortear
apenas, mas ele não é decisivo para a previsão daquele seu condomínio. Não seria mais fácil pegar a inflação? Pegar a inflação e colocar um percentual e... Ou não, você não direciona? Eu não recomendo, Paulo, porque a inflação nem sempre acompanha a realidade do prédio, tá? Muitas vezes o síndico consegue negociar contratos. Os condôminos conseguem fazer uma força-tarefa e reduzir custos de consumo, né? Condomínios às vezes substituem contratos, né, onde não consegue negociar, substitui, consegue um preço menor. Então não tem uma matemática ali, não tem a cópia, né, de um padrão já desenhado que vá funcionar para o seu prédio. Esse cuidado e essa atenção, ele sempre vai ser necessário. O IPv-Com vai servir para nortear, até para você comparar. Olha só, mas no meu estudo eu cheguei a X. Está próximo do IPv-Com? Está adequado para a realidade? Ou eu estou muito fora? O que está fora aqui? Né? Então serve para nortear, mas não para você simplesmente aplicar a qualquer custo. E outra questão, vamos dizer que eu fiz a previsão orçamentária, e essa previsão orçamentária aí, eu tenho que fazer ela com uma gordurinha um pouco a mais, tenho que fazer ela bem enxuta. Qual que é o direcionamento nesse sentido que tem que fazer essa previsão? Olha, eu recomendo, Paulo, exatamente a média de despesas. Tá? Eu tô há 30 anos aí no mercado condominial, eu ministro, né, oficina de previsão orçamentária, principalmente para síndicos iniciantes, síndicas donas de casa, que começaram agora na sindicatura, e funciona, tá? Funciona, desde que você não tenha naquele seu condomínio um percentual muito alto de inadimplência, tá? E isso inibe, inclusive, que aumente o percentual de inadimplência. Então, para mim, eu recomendo média de despesas, analisando minuciosamente esses critérios. Tem dado certo. Perfeito. E agora outra questão. Fiz a previsão orçamentária. A previsão orçamentária, a priori, é para ser um ano. Mas e se ela chegar no meio ali, a gente vê, apertou, não deu, mas agora não dá para mexer ela para um ano? É assim mesmo ou não? Não, em tese seria, mas o síndico pode chamar uma assembleia a qualquer momento, apresentar e justificar o porquê que aquilo não deu certo. Olha só, Adriana, mas eu acompanhei aqui o que você recomendou, eu fiz a minha previsão, analisei os índices, né, tudo direitinho, eu fiz a previsão do quais seriam os percentuais aplicados em cada contrato e ainda assim a minha previsão estourou. Vamos chamar uma reunião e entender o porquê que ela estourou. Porque tudo tem um motivo. Foi uma despesa imprevista excessiva que aconteceu. Sei lá, precisei impermeabilizar a caixa d'água, que era uma coisa que não era visível a olho nu, a gente não sabia que ia acontecer. A equipe veio lavar a caixa d'água, descobriu que tinha inúmeras rachaduras, precisou impermeabilizar. Foi uma despesa excessiva. Tem como justificar? Né? Aumentou o nosso percentual de inadimplência, porque na pandemia a gente teve inúmeros condôminos que perderam o emprego. Então foi um evento imprevisto, né? Perder emprego, a gente teve os índices de inadimplência majorados. Então pode chamar a assembleia a qualquer momento, e eu recomendo que chame, tá, síndico? Não deixa aquilo estourar e ali ao longo de 12 meses você apresentar um déficit absurdo, porque aí sim vai depor contra a sua administração, né? Falta de cuidado, talvez, de zelo. Então chame no momento oportuno que estourou e aprove o rateio na assembleia. A gente faz a previsão para que isso não aconteça. Né? Mas se acontecer, vai ser um imprevisto e aí pode resolver a cada momento. Até porque isso tem que ficar bem claro para o síndico. O síndico é uma previsão orçamentária, não é uma exatidão orçamentária, né? É isso. Mas os condôminos querem que seja. Sim. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado para ser assertivo. Tem que ser assertivo, mas se não deu certo, gente, é super chato você chamar uma assembleia de previsão orçamentária no meio do caminho. Isso. Mas é necessário, tem que ser feito. E é melhor do que esperar ali depois aparecer com a conta negativa e mostrar para os moradores. Então, ainda que seja delicado fazer isso, é a melhor saída.